olha só, agora vamos entrar na explicação de Gabriel com relação à visão do capítulo 8. Então, lá no verso 24, Gabriel ele vai começar. E aí ele vai dizer o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então eu coloquei numa disposição diferente aqui para a gente poder compreender só um pouco melhor o que Gabriel está querendo dizer com isso. Então a primeira parte, ele fala o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então esse é o primeiro ponto. 70 semanas tem relação com o quê? Com o povo de Daniel e com a santa cidade de Jerusalém. Esses são os pontos. Tá? Então, esse período de 70 semanas é com relação a isso. E dentro desse período de 70 semanas, precisam acontecer algumas coisas para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, Gabriel já começa a explicação, né, falando que 70 semanas estão sobre o povo de Daniel. Não era por isso que Daniel estava orando? Pela cidade, pelo santuário que estava assolado, pelo povo que era desobediente, que era rebelde. Então, a explicação de Gabriel ela surge, inclusive, como uma resposta à oração de Daniel. Ó, você está falando da transgressão do seu povo, você está falando da sua cidade que está assolada, você está falando do santuário que está assolado, mas olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a santa cidade. E vai acontecer tudo isso. Vai acabar com a transgressão, vai dar fim aos pecados, vai expiar a iniquidade, vai trazer a justiça eterna, vai selar a visão e a profecia e vai ungir o Santíssimo. Tá bom? Um ponto que eu quero chamar a atenção para a gente aqui, depois a gente vai entrar em mais detalhes, mas eu já quero frisar aqui para não esquecer, é que duas palavras aqui nesse verso 24, elas foram traduzidas de uma maneira, mas o significado delas é outro, tá? Então, quando diz 70 semanas estão determinadas, este determinadas, no hebraico, o verbo é cortado, tá? É o shatak. É cortado, ou seja, 70 semanas estão cortadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Uma tradução literal seria essa, tá? Esse determinados, no hebraico, ele sempre é utilizado para cortar algo, amputar. Então, amputar um dedo, cortar algo de alguma coisa, ele é usado para cortar. E no trecho que diz selar a visão e a profecia ali é Navi. Em hebraico, Navi, ele é profeta, não é profecia. Quando você vai falar profecia, você usa um outro termo em hebraico. Então, aqui no caso seria para selar a visão e o profeta, e não a profecia. Tá bom? Então, guarda essas duas informações, que o determinados é cortar e a profecia é profeta, que mais para frente a gente vai detalhar essa. Então, Gabriel já deu um panorama para Daniel, certo? 70 semanas está sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, e vai acontecer todas essas questões aqui que foram enumeradas. Depois, a partir do verso 25, a gente vai ter um paralelismo em hebraico. Tá? Hoje a gente está cheio de termos aqui no hebraico. A gente teve o quiasma na oração, e agora a gente vai entrar num paralelismo que ele é muito interessante. Olha o que ele vai dizer lá no verso 25. Sabe e entende. Então aqui, Gabriel ele vai falar quando vão começar essas 70 semanas. Tá? Então ele diz, ó, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, então essa é a data de saída. É desse momento. Então, ele diz o seguinte, até ao Messias, algumas traduções vão estar ungido, outras vão estar Messias, mas a palavra aqui é ungido, tá? Então, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Lembra que ele está falando do povo e está falando da cidade, tá bom? No verso 26. E depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra,
estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tá bom? Aqui, então, Gabriel, ele explica para Daniel o que vai ocorrer nessas 70 semanas. Ele deu uma visão geral, olha, 70 semanas é sobre o teu povo e a tua cidade. E aí depois ele explica o que vai acontecer dentro dessas 70 semanas. Tá bom? Aqui, o que a gente fez? A parte que está em amarelo é o que se refere ao ungido. Opa. Deixa eu voltar aqui. É o texto que se refere ao ungido. Tá? E o que está em laranja é o que se refere à cidade. Lembra que a oração de Daniel é pelo povo e pela cidade. Então, Gabriel ele fala com relação ao povo através do ungido que viria e fala também com relação à cidade, o que iria acontecer com ela. E aí a gente percebe esse paralelismo. Então, primeiro ele fala que desde a saída de ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, o que o Messias vai fazer? Até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, aqui Gabriel ele faz uma divisão. Das 70 semanas, até vir o Messias, você vai ter 7 semanas e depois 62 semanas. Depois, que vai acontecer? Depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Tá certo? Então ele fala que o Messias que haveria de vir depois das 62 semanas, o que ia acontecer com ele? Ia ser cortado. E o cortado aqui significa uma morte violenta. Tá? É uma morte violenta. Depois, o que vai acontecer com esse Messias? Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Mas na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Tá certo? Então, a gente tem essas informações com relação ao ungido, ao Messias que viria. Ele viria depois das 62 semanas. Depois das 62 semanas, ele seria cortado. Tá certo? E, por último, ele firmaria aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana ele iria fazer cessar o sacrifício e a oblação. E um ponto interessante aqui é o seguinte, por mais que Gabriel esteja fazendo uma explicação para Daniel com relação ao povo judeu, né, e também a cidade de Jerusalém, quando chega nesse verso 27, que diz o seguinte, a respeito do Messias, ele firmará aliança com muitos. Esse muitos aqui, ele significa universalização. Ou seja, é algo que vai transbordar a barreira, vamos dizer assim, étnica que existe. Não vai ser somente mais para o povo judeu, não vai ser somente mais para aquele povo, mas esse Messias, o que ele vai fazer? Ele vai universalizar a aliança que antes era com o povo judeu para todas as pessoas da Terra. Tá? É esse sentido que está trazendo aqui. E aí depois a gente vai ver o que Gabriel explica com relação à cidade de Jerusalém. Tá? Então, o que vai acontecer com a cidade de Jerusalém? As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, eles vão reconstruir as ruas e os muros da cidade, mas eles vão fazer isso num tempo de muita angústia, com muita dificuldade. Depois, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, olha que situação. Né? A cidade lá está destruída e o santuário também está destruído. Segundo a profecia das 70 semanas, tudo seria reconstruído novamente. Só que depois de um tempo, um príncipe ele viria e destruiria novamente a cidade e o santuário. E aí diz mais, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. E por último, o que Gabriel explica com relação à cidade? E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tá bom? Agora que a gente fez a leitura da explicação de Gabriel, você já desconfia de quem a gente já está falando, né? Quando a gente fala do Messias, é claro, né? Essa profecia de 70 semanas, ela está falando a respeito do surgimento de Jesus Cristo. Quando ele iria iniciar o seu ministério de reconciliação.
Então, toda a parte em amarelo que a gente colocou aqui, que fala a respeito do Messias, do ungido, do príncipe, toda essa explicação é voltada para Jesus. Já a parte laranja, que fala a respeito da cidade, a gente está tratando de Jerusalém. Tá bom? E a gente sabe que pela história, né, o poder que depois dominou Jerusalém e destruiu Jerusalém foi o poder romano. Lembra da ampliação que a gente viu no capítulo 7, capítulo 8? E aqui, novamente, está trazendo essa ampliação para a gente. E olha só, vamos avançar. Vamos entrar aqui nessa explicação. Novamente, nós estamos tratando de um tempo dentro de uma visão profética. Portanto, precisamos aplicar o conceito de tempo simbólico, representado pelo princípio dia-ano, que a gente já viu. Portanto, as 70 semanas apresentadas aqui por Gabriel, elas vão representar 490 dias. O que dentro de profecia representam 490 anos proféticos. E é interessante até mesmo, porque no verso 24, quando Gabriel ele diz 70 semanas estão determinadas, no hebraico, né, é 70 semanas de 7. Ele praticamente está fazendo já uma multiplicação para a gente. Ele diz 70 semanas de 7. 70 setes, né? No hebraico, 70 setes. Ou seja, são 70 semanas, cada semana tem 7 dias, portanto tem 490 dias. Só que, como nós estamos tratando de um tempo dentro de uma visão, tá certo? Está explicando a visão das 2.300 tardes e manhãs, esse tempo também ele é simbólico. Então, ele não são 490 dias literais, mas são 490 anos proféticos. E olha só que coisa interessante. Segundo o que Gabriel explicou para a gente, dentro desses 490 anos, algumas coisas teriam que acontecer. Tá? Que era o quê? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e o profeta e ungir o Santíssimo. Ou seja, dentro dos 490 anos, tudo isso teria que acontecer. E olha só que coisa interessante. No mesmo texto, a gente viu que Gabriel ele nos dá a dica de quando começa esse tempo de 490 anos. Se a gente olhar lá no verso 25, a gente vai ver que Gabriel diz o seguinte: sabe e entende. Ele chama a atenção de Daniel. E ele diz o seguinte: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Percebe? Que ele segmenta, né? Ele divide as 70 semanas, mas ele diz quando que ela começa. Quando que começa? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. E aí entra um ponto interessante, porque a gente consegue, pela história, saber que ano foi esse. Olha só o que está escrito lá em Esdras, no capítulo 7, nos versos 11. É que não dá para a gente ler todos os versos. Deixa eu abrir aqui junto, para a gente poder ver os versos principais. Esdras, no capítulo 7. Olha o que está escrito lá no verso 7. Tá? Esdras, capítulo 7. No verso 7, vai estar escrito assim: ó. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus, no 7º ano do rei Artaxerxes. Então aqui ele já está situando a gente na história. É o 7º ano do rei Artaxerxes. O que aconteceu nesse 7º ano? Olha o que foi dito lá no verso 13. Olha. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. O que está acontecendo aqui? Artaxerxes ele está fazendo um decreto para que o povo de Israel retorne à sua terra. Todos aqueles que quiserem acompanhar Esdras, eles podem retornar à sua terra e podem começar a viver lá e restaurar a nação. Olha o que ele diz aqui, ó, no verso 14. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão.
Ou seja, Artaxerxes ele está dando autonomia para Esdras para fazer conforme a lei do teu Deus. Não é mais a lei dos persas, mas é a lei do Deus de Esdras. Ele está dando autonomia para Esdras e todos aqueles que retornarem para Jerusalém para viver em conformidade com a lei de Deus. E depois ele vai dizer mais o seguinte, olha, lá no verso 21. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça. Percebe? Ele faz um decreto para que eles possam retornar em segurança, para que eles possam novamente servir ao seu Deus em conformidade com a lei do seu Deus, e não somente isso, ele faz um decreto para que todos os tesoureiros que viviam, né, nas províncias da Pérsia, além do rio, fizessem tudo aquilo que Esdras pedisse para eles. Ou seja, percebe que o povo ali ele não está ficando mais submisso, ele está sendo libertado, ele está voltando a ter a sua autonomia, ele está voltando a ser restaurado assim como havia predito, né, a profecia de Jeremias, que após os 70 anos eles iriam retornar. E olha só que coisa interessante, no verso 23. Tudo quanto se ordenar segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu. Olha aqui o santuário, né? Artaxerxes ele está tomando todos os cuidados para que o santuário volte à sua atividade normal. Pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? E aí depois no verso 24 ele ainda faz uma contribuição maior, ele diz assim, ó, também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros e netineus e ministros desta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem tributo, nem contribuição, nem renda. Ou seja, daqueles que estavam ligados ao ritual do santuário, eles não deveriam ser cobrados em nada. E aí no verso 25, ele arremata, né, Artaxerxes. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não a sabe, lhes ensinarás. Olha que coisa fantástica aqui, né? E se a gente observar esse capítulo 7 de Esdras, a gente vai ver que várias vezes Artaxerxes fala Deus do céu, Deus do céu. Ou seja, ele está assinando um decreto, mas ele está assinando um decreto influenciado totalmente por Deus. Ele está atribuindo a Deus do céu tudo aquilo que está sendo feito. E ele pede para que tudo que seja feito para a honra e glória desse Deus do céu. Tem a tradição, né, judia, eles dizem que possivelmente Artaxerxes, se ele não foi filho de Esther, né, Esther foi madrasta dele. Então ele teve uma grande influência da parte de Esther, e por isso que a gente vê quando ele trata com Deus, né, o Deus Altíssimo, ele trata com tanto respeito e ele atribui a ele tudo isso que está sendo feito. Mas os pontos que a gente tem aqui em destaque são os seguintes. Primeiro, eles têm total liberdade para retornar para sua terra. Segundo, eles têm total liberdade para cultuar segundo a lei do seu Deus e para viver segundo a lei do seu Deus. Eles não estão mais submissos à lei dos persas. Terceiro ponto que a gente vê aqui, se decreta a todos os tesoureiros que estão além do rio, que quanto vos pedir o sacerdote Esdras, prontamente se faça. Ou seja, né, entra a questão financeira ali, você precisa ter uma administração financeira. Né? Tudo que Esdras pedir, né, os tesoureiros, aqueles que cuidam dos tesouros do rei, eles precisam atender a Esdras. E para isso ser gerenciado, lá em Jerusalém, precisa ter uma tesouraria também. Ou seja, você já está tendo uma certa independência financeira também naquela questão. E por último, que a gente vê aqui, lá no verso 25, é que Artaxerxes ele permite que Esdras nomeie magistrados e juízes. Ou seja, agora Jerusalém vai ter de novo uma corte que vai julgar os casos, que vai fazer a justiça ali dentro da nação. Eles não vão depender mais de juízes persas, eles não vão estar mais submissos à lei dos persas. Ou seja, aquilo que foi dito lá em Daniel, no capítulo 9, né? A gente viu no verso 25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém,
Ou seja, desde o momento que foi dado o decreto para que Jerusalém se torne novamente uma nação, para que ela seja novamente edificada, é a partir daí que começam as 70 semanas para o seu povo e para a sua santa cidade. Então, analisando a história, que ano foi o 7º ano de Artaxerxes? Olha só, antes disso, deixa eu só frisar um ponto para a gente aqui, que no período do Império Medo-Persa, nós tivemos 3 decretos, tá? O primeiro decreto foi dado por Ciro em 538 a.C., e ele permitiu que alguns judeus retornassem para a Palestina, e ali eles deveriam reconstruir o templo. Tá? Então, a autorização que Ciro deu era que eles reconstruíssem o templo em Jerusalém, em 538 a.C. Aqui, Ciro não permitiu que o povo judeu se estabelecesse novamente como uma nação. Eles ainda faziam parte do Império Persa. Mas Ciro permitiu que eles retornassem para Jerusalém e lá construíssem o templo novamente, reerguessem o templo. Em 519, Dario I, o Staps, tá? Ele fez, na verdade, ele confirmou o decreto emitido por Ciro. Aquilo que Ciro havia dito, que eles poderiam retornar, reconstruir o templo, Ciro, inclusive, devolveu os utensílios deles para que eles utilizassem no templo. Dario I foi lá e fez uma rúbrica em cima desse decreto. Tá? Ele reforçou que eles poderiam realmente reconstruir o templo. Se a gente olhar a história, o livro de Ageu, o próprio livro de Esdras e Neemias, a gente vai ver que essa reconstrução do templo, mesmo depois que Ciro permitiu, ela se arrastou por muito tempo. É como se o povo ali não tivesse forças nem para reconstruir a nação. A gente vai ver Ageu, inclusive, repreendendo o povo, né? Porque eles estavam embelezando as casas dele, enquanto isso o templo do Senhor estava caindo aos pedaços. Então, nesse segundo decreto, em 519, ele é apenas uma confirmação do primeiro decreto de Ciro, em 538. E, por fim, em 457, a gente tem esse decreto de Artaxerxes. É esse decreto que ocorre no 7º ano do seu reinado. E esse é um decreto que ele restaura, né, a nação judia. Ele dá total liberdade. Agora não é só mais o templo. Agora vocês podem ter juízes, vocês podem julgar os casos de vocês, agora vocês podem ter uma sede administrativa para receber aí o tesouro do rei. Então agora vocês podem reconstruir a cidade, vocês podem edificar novamente Jerusalém. Tá bom? Então, esse decreto, ele foi expedido em 457 a.C. Então, a partir dessa data, a gente pode contar agora os 490 anos que foram ditos aqui na profecia. E olha só o que a gente vai encontrar. Avançando, né? Colocando isso aqui numa linha do tempo. E agora vamos trazer tudo aquilo que a gente viu na explicação de Gabriel. A gente tem a data de partida, que foi 457. Tá bom? Se a gente pegar 70 semanas, e a gente vai dividir ela em 3 partes, assim como o Gabriel ele dividiu. Primeiro a gente vai ter 7 semanas, depois a gente vai ter 62 semanas, e por último a gente vai ter 1 semana. A data de partida foi em 457 a.C., que foi o decreto publicado por Artaxerxes. Tá bom? Se eu pegar essa data de 457 e somar as 7 semanas iniciais que Gabriel dividiu, a gente vai ter 49 anos, e a gente vai chegar a 408 a.C. Esse é o período em que Jerusalém está sendo reconstruída, e ela está sendo reconstruída com grande dificuldade. É aquilo que Gabriel vai explicar. Olha, ela vai ser edificada, mas com muito custo, com muita dificuldade, em tempos angustiosos. Tá bom? E aí depois é dito o seguinte, depois das 62 semanas, Gabriel ele fala que vai surgir quem? O Messias, o príncipe. Tá certo? Então ele diz, 7 semanas, 62 semanas, até o Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, se a gente pegar as 62 semanas restantes de 408 a.C., e adicionar ela na nossa linha do tempo, a gente vai chegar, olha só, até o ano 27 depois de Cristo. No ano 27 depois de Cristo, o que acontece? Jesus, ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. Ali aparece o surgimento do Messias.
É ali em que Cristo ele é ungido para a missão que ele está para realizar. E aí a gente vai ter algumas passagens bíblicas que vão enfatizar justamente esse cumprimento. Olha só. Quem puder, por favor, abra para a gente lá em Marcos, no capítulo 1, e leia para a gente do verso 14 ao verso 15. Marcos, capítulo 1, depois o verso 14 e o verso 15. Quem encontrar pode ler para a gente, tá? Pode abrir o microfone e ler esse texto. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha só. Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Deixa eu até... Eu acabei saindo aqui da página, mas eu quero enfatizar esse trecho que a gente leu, que ele diz o seguinte, ó. O tempo está cumprido, no verso 15. Né? E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E aí depois vem, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, quando Cristo aqui, após o seu batismo, ele diz, o tempo está cumprido, que tempo é esse que ele está falando que está cumprido? Ele está fazendo uma referência ao tempo de cumprimento da profecia das 70 semanas. Porque após as 7 semanas e as 62 semanas, o que deveria acontecer? O surgimento do Messias. E quando ele surge, ele diz, o tempo está cumprido. Ou seja, o tempo que havia sido determinado pela profecia das 70 semanas, para que o Messias surgisse, ele aparecesse, ele se cumpriu. O Messias chegou. O Messias veio. E aí, olha comigo, lá em Lucas, no capítulo 4, nos versos 16, do 16 ao 19. Lucas, no capítulo 4, dos versos 16 ao verso 19. Aqui é uma passagem conhecida, aquela passagem em que Cristo ele entra numa sinagoga no dia de sábado, e olha só que interessante que é feito aqui. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Olha só essas palavras. Lembra que a gente viu que na profecia das 70 semanas, dizia que após 7 semanas e 62 semanas, viria ungido? Então Cristo ele diz, e me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa leitura que Jesus faz aqui na sinagoga, ela se refere a Isaías 61. E quando a gente estuda esse texto de Isaías 61, ela fala a respeito do jubileu. E a gente sabe que jubileu é o ano da libertação. E esse texto de Isaías 61, ele é fortemente identificado como o surgimento do Messias. Então você entende o seguinte, no final do período que foi determinado para que o ungido aparecesse, Cristo declara que o tempo está cumprido, e não somente isso, ele entra numa sinagoga e ele pega esse texto que fala a respeito do Messias que viria, e ele próprio lê esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. A palavra Messias vem de ungido, né? A gente vai ver no Antigo Testamento que profetas, reis, eles eram ungidos para diversas missões, né? Davi foi ungido, Saul foi ungido, nós temos profetas que foram ungidos, e essa unção significava ele ser capacitado para um trabalho em especial, uma tarefa em especial. Então a palavra Cristo, né? Ela vem também de ungido, do Messias. Tem todas o mesmo significado. Então aqui a gente percebe que realmente aquela profecia que falava que depois das 7 semanas, 62 semanas, viria o ungido, o Messias, o príncipe,
ela realmente ocorre no ano 27, quando Cristo ali, ele é ungido pelo Espírito Santo para iniciar o seu ministério. E aí depois lá em Atos 10, verso 37 a 38, o próprio Pedro vai dizer que Cristo ele havia sido ungido pelo Espírito Santo para realizar a obra que ele fez. E aí a gente vai entender o seguinte, lembra que são 70 semanas, tá certo? As primeiras 7 semanas referentes à construção da cidade lá em Jerusalém. Depois a gente tem as 62 semanas, que são 434 anos, que vamos dizer assim, é um período de silêncio, né? Que é justamente a divisão que a gente faz entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não surge nenhum profeta, não aparece nenhum profeta com a palavra do Senhor, é um período de silêncio total. E aí, lá no ano 27, a gente vai ver João Batista surgindo, pregando a palavra de Deus com poder, e logo depois, Jesus, ele é batizado, ele é ungido para a sua missão especial, assim como dizia a profecia. Só que a gente viu que passamos 7 semanas e 62 semanas, tá certo? Falta ainda uma semana. E olha o que diz a profecia a respeito. Vamos ler o texto que está aqui embaixo. Ó. No verso 25, a gente vai usar a parte do verso 25, 26 e 27 de Daniel, capítulo 9. Ele diz o seguinte, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Nós vimos que é 457 a.C. Até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, até o surgimento do Messias, só vai acontecer após as 69 semanas. E depois das 62 semanas, o que vai acontecer com o Messias? Ele será cortado, mas não para si mesmo. E quando a gente fala isso, né, depois das 62 semanas, ou seja, após aquele período de 7 semanas e 62 semanas, o Messias ele surgiria, mas o que iria acontecer com ele? Ele seria cortado. E aí lembra que quando a gente viu esse texto, eu disse que a palavra cortado aqui significa uma morte bruta, uma morte violenta. No ano 31, Cristo ele foi crucificado de uma maneira violenta. Muitas pessoas, né, a gente vê que o exército romano eles crucificaram milhares de pessoas, né? Mas a gente vê que a morte de Cristo, né, um inocente, alguém que não tinha pecado nenhum, um ungido, o Messias aguardado, ele morrer daquela maneira é algo totalmente, né, fora de série. A gente não consegue imaginar, né? Muitas pessoas tentam, até mesmo médicos, né, fazem alguns relatos de como poderia ter sido a morte de Cristo, mas a gente sabe que é uma morte violenta, muito terrível. E é justamente essa palavra que a profecia usa. Depois das 62 semanas, ele será o quê? Cortado. E aqui entra um ponto interessante, porque diz o seguinte, ele será cortado, mas não para si mesmo. Ou seja, o sacrifício dele, a morte dele, não vai ser para ele mesmo. Mas vai ser para quem? Para toda a nação e para todos aqueles que haveriam ainda de entrar em contato com a mensagem do Evangelho. Então, o que a gente percebe aqui, no ano 31, que é a metade da última semana, ocorre o quê? A morte de Cristo. E quando a gente olha lá em Mateus capítulo 27, nos versos 50 e 51, eu vou pedir para um amigo ler para a gente novamente. Mateus capítulo 27, os versos 50 e 51. 27? Isso, Mateus 27, verso 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Olha só, a gente fez no estudo passado, a gente viu todo o ritual do santuário, né? E a gente viu que todo aquele ritual, ele prefigurava o sacrifício que Cristo iria fazer. E olha o que diz aqui no verso 27 do capítulo 9 de Daniel. E ele firmará alianças com muitos por uma semana. É essa última semana que a gente está falando aqui, tá bom? A última semana. E na metade da semana, o que ele vai fazer? Fará cessar o sacrifício. Ou seja, se a gente pega essa última semana das 70, o que acontece bem no meio dessa semana? Jesus Cristo ele é crucificado. E aí, conforme o Pedrão leu para a gente, o véu que havia no templo, o que aconteceu? Ele é rasgado. O que isso simboliza?
Justamente o que está escrito aqui no verso 27. Ó. Ele fará cessar o quê? O sacrifício. Ou seja, o sacrifício que era realizado no templo, ele não tem mais utilidade. Né? O tipo, ele encontrou o antítipo. É o tipo que era toda a simbologia do santuário, a morte do cordeiro para remissão de pecados, ela finalmente agora encontra o seu antítipo, que é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, né, o véu sendo rasgado no templo, e Mateus ele faz questão de enfatizar isso, né, para todos aqueles que estavam, para todos os judeus que estavam entrando em contato ali com o seu evangelho, de uma maneira a dizer que o sacrifício de Cristo, né, ele cumpriu aquilo que estava profetizado, a respeito do surgimento do Messias, aquilo que estava profetizado nas 70 semanas de Daniel. Lembra que quando a gente falou das 70 semanas de Daniel, deixa eu voltar aqui rapidinho, esse período das 70 semanas, ela tinha que cumprir alguns requisitos. Vou recapitular aqui para a gente. Ó. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Quando Cristo morre na cruz, ele cessa a transgressão, ele dá fim aos pecados, ele faz expiação pela iniquidade. Quando ele derrama o seu sangue precioso por nós, ele está pagando o preço do nosso pecado. Ele está fazendo cessar a transgressão. Ele está expiando toda a iniquidade. E não somente isso, mas através agora do seu sacrifício, o que ele faz? Ele traz a justiça eterna. Porque agora, de fato, nós sabemos que esse mundo em que nós vivemos, que foi tomado pelo pecado, ele pertence ao nosso Senhor Jesus. E muito em breve, ele vai trazer essa justiça eterna. E não somente isso. Ele sela a visão, ou seja, a visão das 70 semanas, ela é selada, ela é carimbada, ela é chancelada como realmente algo verdadeiro. E mais do que isso, ele sela também o profeta, que no caso aqui está a profecia. E aí a gente vai entender um pouquinho o que ele quer dizer com selar o profeta. Olha que coisa interessante. A gente então viu que nas 7 semanas iniciais, das 70, Jerusalém foi reconstruída com grande pesar. Depois, nas 62 semanas seguintes, a gente tem, né, um hiato aí, a gente tem um período de silêncio. Mas ao final dessas 62 semanas, o que acontece? Lá no ano 27 depois de Cristo, surge o próprio Messias, o príncipe. Tá certo? Só que nessa última semana aqui das 70, o que acontece no meio da semana? Ele é morto. E a profecia dizia o quê? Ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana ele vai fazer o quê? Fará cessar o sacrifício. Ou seja, durante essa semana aqui do ano 27 depois de Cristo até o ano 34, ele iria firmar aliança com muitos. E a gente viu que esse muitos, ele tem um significado universal. Ou seja, ele vai fazer uma aliança universal através do seu sacrifício. Tá certo? E aí, no término dessa semana, no ano 34, a gente tem um fato emblemático. Olha só. A gente viu lá que um dos pontos que precisariam acontecer nesses 490 anos, né, nessas 70 semanas, é que precisava selar a visão e o profeta, certo? A visão foi selada. A gente viu aqui que a visão a respeito das 70 semanas, ela foi chancelada com todos esses eventos na vinda de Cristo, na sua morte. Agora falta o quê? Selar a profecia ou selar o profeta. Olha o que está escrito lá em Atos, no capítulo 7, verso 58. Atos 7 vai ser também um capítulo emblemático, que ali ele vai narrar a morte do primeiro mártir cristão, que foi Estevão. Tá? Ali, a gente vai ver que pela história de Estevão, ela é muito interessante, ele era um homem poderoso em palavras. E quando ele falava, não tinha quem pudesse contestar ele. Não tinha quem pudesse competir com ele nas palavras. Porque ele era muito poderoso. Então, quando ele defendia o evangelho, quando ele defendia que Cristo era o Messias aguardado, quando ele defendia que aquele que foi crucificado era o Messias que o povo esperava,
as pessoas não conseguiam contestar ele, não conseguiam debater com ele, porque ele era cheio do Espírito Santo. E aí a gente vai ver que lá no verso 57 de Atos, verso 58 de Atos 7, acontece uma coisa interessante. Quem encontrou aí pode ler pra gente. Aqui está falando a respeito da morte de Estevão, tá? Esse procedimento, só para a gente entender aqui, Estevão ele é levado ao Sinédrio, que era a corte judicial ali dos judeus, a mesma corte que julgou Jesus e condenou ele. Estevão é levado para o Sinédrio, e ali diante do Sinédrio, se você olhar o discurso de Estevão, que começa desde o começo do capítulo 7, tá? Você vai ver, ele é longo por conta disso. Estevão ele faz um discurso e ele vai lá desde os primórdios. Desde Abraão, ele vem passando, até demonstrar que aquele que foi crucificado era realmente o Cristo, o Messias aguardado. E aí, diante disso, né, o Sinédrio vai acusar ele de blasfêmia, contra o templo em Jerusalém. E diante disso, então, eles condenam ele à morte e levam ele para apedrejamento. E aí, no verso 58, quem pode ler para a gente? E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha que coisa fantástica aqui. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, né, as testemunhas, aquelas que iam participar do apedrejamento, elas pegavam suas capas e depunham aos pés de um jovem chamado Saulo. Lembra que a gente falou que um dos objetivos das 70 semanas era o quê? Selar a visão e a profecia. Só que a gente viu que esse profecia, a tradução correta seria profeta. Quem é o profeta que está sendo selado aqui no ano 34? Paulo. Porque esse ano é o ano de conversão de Paulo. A tradição diz que Paulo e Estevão, eles frequentavam a mesma sinagoga. Porque naquele tempo, cristãos e judeus eram um grupo só, né? Não havia distinção. E Paulo e Estevão, eles frequentavam a mesma sinagoga. E diz que Paulo, ele não conseguia, e quando a gente olha as cartas de Paulo, a gente vê que Paulo é uma pessoa eloquente, né? Sábio, muito poderoso em palavras. Mas ele não conseguia debater com Estevão. Estevão era mais poderoso do que Paulo nas palavras. E diante disso, né? Ele fica com uma inveja, com uma raiva de Estevão, que tanto no capítulo 8 de Atos, diz assim, no verso 1, ó, e também Saulo consentiu na morte dele. O que significa isso? Paulo, vamos dizer assim, não é prazer, né? Mas quando Estevão morreu, ele falou, ó, finalmente, venci ele. Entende? Porque ele não conseguia argumentar com Estevão com relação que Cristo não era o Messias. E quando Estevão morre, então, Paulo ele tem esse sentimento. Só que naquele momento, o que estava acontecendo com Paulo? Ele estava sendo selado para ser o apóstolo dos gentios. Depois, no capítulo 8, se você tiver oportunidade, você vai ver a perseguição de Paulo, né, aos cristãos. E lá no capítulo 9, a gente vê a conversão de Paulo, né, de Saulo, no caso. Né? Saulo ele se torna Paulo. Então, a profecia que a gente viu, que na última semana, tá certo? Acabaria ali no ano 34, ela acabaria com o quê? Com a visão sendo selada e com o profeta sendo selado. Muitas interpretações levam, né, a ideia de que nesse ano 34 os judeus eles foram rejeitados como povo de Deus, né? E aí passou por gentios. Mas essa não é uma visão bíblica, né? A aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança o quê? Eterna. O povo judeu continua fazendo parte do povo de Deus, sim, né? Mas existem, lógico, aqueles que aceitam Jesus e realmente fazem parte desse Israel verdadeiro e aqueles que continuam no Israel da tradição, né? O Israel da religião por si mesmo, mas que não é voltada realmente para aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, aqui no ano 34, não tem a ver com rejeição do povo judeu e agora o evangelho é para os gentios, a salvação é para os gentios, ou a missão é para os gentios. Não. Aqui, o evangelho está sendo universalizado. Antes, aquilo que pertencia ao povo judeu com uma, vamos dizer assim, com uma exclusividade, né? Eles tinham uma preferência, né? As revelações são para ele, né? A missão que eles tinham era de divulgar essa mensagem
as outras pessoas, pelo fato deles não cumprirem esse propósito, o que Deus faz? Ele espalha. E aí ele vai usar o profeta, ele vai usar Paulo para levar essa mensagem aos gentios. Olha quanta coisa está envolvida nessa profecia de 70 semanas. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.